Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Na igreja do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Se eu fosse falar de mim, eu não estaria aqui, irmãos, hoje. Se eu fosse falar tudo que aconteceu durante esses 26 dias, aqui eu não estaria. E hoje chegou um momento que eu falei assim: Senhor, que chegue logo à noite, para que eu possa chegar na minha casa e deitar, para que todas as lutas que aconteceram durante esse dia venham acabar. Aleluia, Deus. Maravilhoso és Porque tu, tudo tem Senhor. um propósito. Tudo tem um propósito. Nenhum folha cai da árvore se não for da vontade do Senhor. E durante esses 26 dias, o Senhor me mostrando e falando no meu coração, e eu achando que seria a palavra que eu traria para a igreja, até que chegou um momento em que o Senhor falou: não é para a igreja, é para você mesmo. Primeiro Ele começou comigo, e aí eu lavando a louça, Ele começou a me confrontar com várias perguntas. E aí, através dessas perguntas que o Senhor fez ao meu coração, é que eu coloquei o título dessa mensagem: Como está a nossa vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Como está a minha vida? E foi aí que o Senhor começou a me confrontar. Será que se a nossa vida espiritual estiver firmada verdadeiramente nele, será que nós estamos prontos para tudo? Ou será que ainda vai haver uma guerra constante dentro de mim e de você? E aí o Senhor me levou em Gálatas 5,16, onde a palavra do Senhor diz: 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebedice, glutarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns com os outros, invejando uns aos outros. Quanto ao seu assento, que foi essa? Aleluia. Essa palavra que me confrontou. É, Deus. E aí, eu comecei a perguntar ao Senhor: mas por quê? Porque nós vivemos, irmãos, constantemente nessa guerra. A carne e o espírito. Nós até não queremos, mas quando vemos, já fazemos. E é tão fácil fazer aquilo que nós não queremos. Nós fazemos tudo o que nós não queremos. E aí depois que fazemos, vem aquela dor, aquele aperto no peito, e começamos a nos questionar: mas por que eu fiz? Por que eu cometi tal coisa? Se eu podia não ter feito, mas eu fiz.
Aí começa essa luta dentro de nós. Começa o arrependimento tomar conta de nós. Só que muitas das vezes nós esquecemos que a prostituição é pecado. Nós esquecemos que falar mal do irmão é pecado. Eita, Nós esquecemos Jesus. que o que nós temos é uma carne pecaminosa. E esquecemos dos frutos do Espírito. E não tem como eu falar com os irmãos a respeito dos frutos do Espírito e dessa luta inconstante que vive entre os dois, se eu também não falar de frutificação. Porque é impossível falar apenas dessa carne e não falar dos frutos do Espírito. Porque eles existem. Eles existem. Eles são reais. Ele é totalmente real. E é comparado até com a mexerica, porque é 9 gomos. E os frutos do Espírito são 9. E são tão fáceis de colocarmos em prática. Só que infelizmente, muitas das vezes decidimos fazer os 13, que é errado. O que não deve ser feito. Tudo em excesso. Tudo que é demais é muito fácil fazer. E o que é de menos não fazemos. É tão fácil falar glória a Deus e não falamos. Mas peraí, deixa eu te contar uma coisa. Não conta pra ninguém, não. Sabe o que aconteceu com o irmão? Isso, isso e isso. Nossa, ele caiu. Uma frase enorme. Mas foi tão fácil de falar. E glória a Deus, às vezes é tão difícil de sair da nossa boca. É verdade. Eu costumo falar lá na escola, quando alguém vem falar alguma coisa comigo, Janaína, você ficou sabendo? Não me fala não, sabe por quê? Fofoca só é fofoca quando ela é contada. Guarda pra você, eu não quero saber. Amém. Aí, muitas das vezes, eu sou taxada de enjoada ou de, ela é excluída, vamos excluir ela. Não tem problema. Aí sai aquela fofoca, você ficou sabendo? Não, não fiquei sabendo. Mas por quê? Porque eu não quis saber. Eu não quis fazer parte daquilo. Aleluia, Eu Deus. não quis fazer parte daquela mexerica Eita, que não Deus. presta. Por quê? Sabe por quê? Quer ver? Eu vou te provar. Começando a falar de frutificação. Lá em João 15:1 a palavra fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo fruto, todo ramo que está em mim, se não der fruto, ele é cortado fora. E todo fruto que é bom, ele é o quê? Ele é podado. Então, o que eu entendo? Eu entendo que se a árvore for boa, ela vai dar frutos bons. Se a árvore for ruim, ela não vai dar frutos bons. Quantas das vezes eu peguei uma laranja de um pé de laranja que eu falo assim, nossa, eu gosto de laranja azeda. Eu falo assim, essa laranja vai estar azeda, eu gosto. E quando eu pego aquele trem, você gosta, aguarda. Quantas das vezes você pegou um fruto que parece por fora estar lindo, mas por dentro está ruim? Meu Deus. Quantas das vezes tem pessoas que chegam perto de você que por fora está lindo, maravilhoso, maquiado, perfumado, mas por dentro é podre? É, Jesus, é verdade. Podre. E quando chega perto de você, ele é capaz de colocar a podridão em você, se Meu você não Deus. estiver firmado na videira verdadeira. Se você não estiver firmado na rocha sólida do Senhor. Quantas das vezes a gente vê pessoas boas, você fala assim, nossa, mas aquele irmão, não acredito. Aquele. Mas por quê? Porque ele quis pessoas do lado dele que não iam frutificar frutos bons. Infelizmente ele aceitou do lado dele pessoas que estavam dando frutos ruins, que já foram lançados fora. E aí caímos na besteira de aceitar perto de nós pessoas que já foram lançadas fora, por medo de excluir aquela pessoa. Eu não estou falando que você tem que excluir, eu estou falando que você tem que ser diferente. Mostra os frutos do Espírito.
Mostra que eles existem. Mostra Aleluia. que eles são verdadeiros. O que a irmã Luciana fez? Ela podia muito bem ter falado, eu? Bater na porta desse quarto? Falar com esse, deixa ele aí. Não. Ele viu nela o fruto do Espírito. Aleluia. Ela viu nela o amor, a paciência. Ele viu nela a transformação que o Senhor é capaz de fazer. Aleluia. E aí, eu vejo que os frutos do Espírito fazem com que nós venhamos ser semelhantes ao Cristo. Porque Ele teve amor, Ele teve bondade, Ele teve compaixão, Ele teve paciência com esse povo difícil de lidar, com essa humanidade complicada, cheia de problema. Só que Ele viu também que existe uma natureza. Uma árvore boa tem a natureza de dar frutos bons. Uma árvore ruim tem a natureza de dar frutos ruins. E nós, que temos essa carne pecaminosa, que é o problema da nossa natureza, que é a nossa natureza, temos a chance de ter um lavrador todo-poderoso que nos ama. E aí ele fala para Nicodemos da seguinte forma: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aleluia, Deus. Aí eu te pergunto, não é nascer, entrar no ventre da sua mãe e ser gerado novamente? Não. Nascer do Espírito. Aleluia. Nascer do Espírito. Glória a Deus. E eu estou te falando isso, né? Assim, nossa, mas será que ela tem todos esses frutos do Espírito? Meu irmão, o negócio tá difícil. Estou passando num processo. Aleluia. É um processo difícil, mas não é impossível. E quando você vê que esse lavrador está tirando aquilo que não presta, sabe aquelas folhinhas secas que ficam? Que dói. Só que aí você vê o brotinho nascendo, ali é a esperança de que nós temos um Deus que nos ama e é capaz de fazer todas as coisas. Aleluia. Ontem, um rápido exemplo do que aconteceu. Eu venho lá com a Agatha vindo embora e o pneu da moto estourou e eu e a Agatha quase foi pro chão, porque ela derrapou. Passou um rapaz e me chamou de louca. Sua louca, não pôs gasolina e acabou comigo. Falou um monte. Aí a Agatha virou e falou assim: não é louca não, nós temos Deus. Nós vivemos na palavra de Deus. E ela ficou brava e eu fiquei calmíssima. E ela falou: mamãe, você tá calma? Eu falei: tô, eu preciso. Deus, aleluia. Deus precisa, isso aí é só um teste, a coisa está me testando. Aí ela falou: como assim, mamãe? Eu falei: é um Aleluia, teste, né? Deus. É teste. A palavra é fruto do Espírito. Isso aí foi enviado para Satanás para me testar. Eu vou ficar calma. E ele tá me falando, me xingando de louca, me oferecendo cerveja, gritando no meio da rua. E a Agatha nervosa atrás de mim, falando: mamãe do céu, ela tem que falar de Deus para ele, não tem? Eu falei: tem, mas nervosa desse jeito. Não tem jeito, né, minha filha? Fica calma. É o quê? Fruto do Espírito. Se eu tivesse fora, eu tinha feito igual alguns. Esse dia eu escutei um irmão, nós tinha acabado do culto, gente. O irmão virou e falou assim: se eu tivesse pegado, eu tinha dado um tapa na cabeça dele. A Ana Júlia estava perto. Eu olhei e falei: gente, mas acabou o culto agora, cadê os frutos do Espírito? Mas é o quê? É essa carne pecaminosa. Verdade. Nós nascemos do Espírito, mas a carne ainda continua. E nós temos que matar essa carne. E como que nós vamos matar a carne? Oração, jejum, silêncio. Fecha a boca um pouco. Escuta. Escutar. Às vezes eu vejo muita gente criticando: nossa, mas o fulano não fala. Nossa, mas o irmão é só no canto dele. Ele está ouvindo, observando. Ele não está pecando igual muitos que abrem a boca para falar e comentar tudo. Meu Deus, aleluia. O silêncio é preciso. Não estou dizendo que você tem que ficar isolado, que você não pode rir, não pode brincar. Você pode. Mas nós temos que aprender a nos calar. Nós devemos aprender a buscar o Senhor. Nós devemos aprender a parar de questionar e murmurar demais. Verdade. Ah, mas
mas fulano não fez para mim, fez para o outro. Amém, glória a Deus, fez para o outro. Aleluia, Ainda Deus. bem que ele fez para o outro. Vai chegar a sua hora, mas enquanto você murmurar querendo o seu primeiro, vai ser o último sempre. É verdade. Vai ser o último sempre. Aí me dá uma antipatia de Pai, Senhor, gente, paz, Senhor, tudo bem? Olha no olho, que paz é essa que você não consegue olhar no olho do seu irmão? Fala, Deus. Que paz é essa que você não consegue pegar na mão do seu irmão? Aleluia, Que Deus. tipo de Deus é esse que nós estamos servindo, que nós não somos capazes de ter comunhão com o nosso irmão? Deus. Se lá no céu vai ser santo, 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 eu imagino que vai ficar todo mundo junto. Todos os anjos, um perto do outro. Ai, sai daqui, que eu vou falar santo. Não, dá licença, é eu. Vai ter briga no céu? Não. Eu acho que é todo mundo junto, é um coral. Santo, santo. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Santo, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és poderoso, tu és o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. É santo, 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 santo. Eu tô dando oportunidade para você falar santo junto comigo. Santo, 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 santo. O que vai nos impedir de glorificar o nome santo do Senhor? Aleluia. A inveja. É Deus. O que vai nos impedir de louvarmos ao Senhor? As concupiscências da carne. O que vai nos impedir de estar contemplando a glória do nosso Deus? Aleluia. A divisão entre a igreja, a divisão entre os irmãos, a divisão das pessoas que ainda não entenderam que o reino é um só. É um só. Não é para a esquerda nem para a direita, é para cima, vai subindo, subindo. Não é descendo, não é para a esquerda e nem para a direita e nem para trás. Ao menos que alguns queiram. Se quiser, fica. Eu não quero. Eu espero também que vocês não queiram. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, se alguém chegou em você, eu já fiz muito isso. Deu o Pai do Senhor me olhou, eu pego e fico assim, ó. Igual menino pequeno, esperando. Olha no olho e fala paz do Senhor. E se tem problema, meu querido, chega perto e pergunta: fiz alguma coisa com você? Eu te magoei? Se te magoei de todo o meu coração, me perdoa ou me desculpa. Aleluia. O problema é que muitos ainda têm orgulho demais Eita, Jesus. e não conseguem olhar no rosto do seu irmão e falar: olha, contra ti eu pequei, eu falei de você, eu fiz isso com você, mas você me desculpa? Eu tenho uma tia que fala assim: Janaína, você fala demais. Já fui chamada de linguaruda, mas você sabe por quê? Porque quando acontece alguma coisa, eu falo. A Ana um dia falou assim: Janaína, você não dou conta. Mas é melhor falar. Eu vou passar mal, viver com ansiedade, ficar toda... Porque eu encho de caroço, de tanta ansiedade que eu fico incomodada com certa coisa. É melhor falar. Mas não é falar para magoar o irmão, para machucar o irmão, para machucar essa árvore maravilhosa, não. Não é para cortar ela lá na raiz, para que ela não venha dar fruto, não. Não mata ninguém. Não mata uma árvore. Cuida dessa árvore. Chega nela, água ela. Você vê que aquele irmão está triste demais? Vai lá e coloca um pouquinho de água e fala: o Senhor te ama. Aleluia. O Senhor te ama. Glória a Deus. Está com um probleminha? Não quer contar para a igreja toda? Não precisa. Querido, tem ali no fundo, ó. Vai ali e fala assim: ô, irmã Regina, pastor, eu estou com isso, com fulano de tal. Só que eu não tenho coragem de chegar nele. Eu tenho certeza que a irmã Regina, com esse sorriso, vai chegar e falar assim: vem cá, vamos ali lá de dentro conversar com fulano. Tenho certeza que vai sair de mão dada. Você sabe por quê? Porque tem fruto do Espírito. Vai saber te instruir. Não sai procurando qualquer um para contar os seus problemas, não, que eles não vão te ajudar. Não vai solucionar aquilo que você está precisando. Talvez vai te matar. Vai a matar. Um dia no fundo da igreja, Deus havia me mostrado algo. E eu fui contar para essa irmã. Falei: irmã, eu vi isso, isso e isso. Vamos orar? Ela me deu tanto tapa, eu apanhei tanto no fundo da igreja, que quando eu entrei, eu falei:
Mas foi o quê? O inimigo tentando me matar. Tentando matar aquilo que Deus tem para mim e para você. Passou nem uns 15, 30 dias depois, o que Deus havia mostrado aconteceu. Qual que foi a cara dela? Ela sumiu da igreja. Falei, não, vamos atrás dela. Vai sumir da igreja que me bateu? Talvez eu precise levar uns tapas mesmo. Fui. Ela voltou para a igreja, voltou para o ciclo de oração. Aleluia. E glória a Deus por isso. Apanhar de vez em quando dói. Mas se for preciso você apanhar, apanha calado. Deus vai te honrar depois. Para que sair todo mundo? Nossa, eu apanhei, foi pulando. Não, deixa falar. Enquanto todo mundo está falando, Deus está agradando de você. Enquanto todo mundo está apontando o dedo para você, o Senhor está com as mãos assim, ó, em cima da sua cabeça, em cima da sua casa, em cima do seu lar, dos seus filhos. Enquanto o Monte Carmelo inteiro pode se revolucionar contra um. Ah, mas eu duvido que ele consegue vencer o exército de Deus. Aleluia, gente. Eu duvido que ele consegue, que ele vai conseguir encostar o dedo na sua porta. Sabe por quê? Porque as armaduras do Senhor já estão blindando a sua casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vão falar do seu marido, vão falar da sua esposa, vai falar dos seus filhos. E se tem um trem que mata é quando fala de filho. Ah, mas aquele menino corta o marido da igreja. Não, mas aquele menino... Glória a Deus, está correndo, deixa ele correr. Quer dizer que ele está com saúde ruim. E se tivesse doente, internado? Um dia eu vi um pastor falando, não traz, não aqui, um vídeo, não traz fulano na igreja porque ele tem autismo e ele não deixa o culto fluir. Sabe o que a mãe começou a fazer em casa? Senhor, dá voz ao meu filho, ele era não verbal. E ela começou a orar para ele todos os dias. Todos os dias ela orava. E um dia, ela colocou ele em cima da pia e falou, ah. E ela, glória a Deus, Senhor. Vai, Benjamin, ah. E ele, ah. Vai, Benjamin, ah. E ele, ah. Chegou no culto, ele começou, numa outra igreja. E a pastora falou, deixa ele. Sabe no que saiu no final? Amém. Amém. Aleluia, Deus. Enquanto tem uns que não falam, estão loucos para adorar o Senhor, nós temos voz e estamos calados. É Deus, aleluia. Enquanto os muitos Fala, Jesus. estão na UTI, entubados, talvez o seu consciente está lá. Eu queria ter só mais uma oportunidade. Nós temos e não estamos aqui. É Deus. Preferimos ficar deitados no nosso sofá. E esse confronto que veio até mim foi para dentro da minha casa. E eu comecei a confrontar também. Mas claro, com sabedoria. Porque dependendo do jeito que você fala também. E eu fui, fulano, se eu estiver firmado com o Senhor, eu faço tal coisa? Não, mas lógico que não. O Espírito Santo não deixa. Eu falei, louvado seja Deus por isso. Então não deixa não? Não deixa não. Fulano, se eu estiver sentado no celular e passou um vídeo de uma mulher assim, bem bonita, o que eu faço? Vai, pulo o vídeo. Falei, glória a Deus por isso. Então quer dizer que está firmado no Espírito. Aleluia. Fulano, se eu estou sozinho em casa, e aí começa a passar um monte de coisa na minha cabeça, o que eu faço? Dou a voz à carne? Não, dou voz ao Espírito. Falei, ó, tá afiado. E aí, como nós estamos? Nós estamos dando voz ao Espírito Santo? Ou nós estamos dando voz a essa carne? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Essa carne que vai ser Jesus, comida fala, por Deus. bichos, por insetos, por larvas. Mas que o Espírito vai subir para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E vai ter um reino todinho preparado para Amém, nós. Jesus. Amém, eu creio. Ruas de ouro, Aleluia. Glória a Deus. Pai. portal reluzente, a cidade santa. Será que eu e você estamos preparados para entrar na cidade santa da forma que estamos? Aleluia. Eu não estou perfeito. Eu estou buscando a perfeição no Senhor. Aleluia. E eu creio
que se nós buscarmos realmente essa perfeição no Senhor, porque a palavra do Senhor fala, Paulo diz que então somos seres espirituais, nascemos do Espírito de Deus, que se une ao Senhor em um só Espírito. Então, o que nasce de novo é o nosso Espírito, que recebe a natureza de Deus. A natureza de Deus é perfeita. A natureza de Deus é agradável. Aleluia. A natureza de Deus era capaz de fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Eu vejo a vida de Pedro. Pedro ignorante todo tanto. A natureza da carne. Mas quando ele conheceu, quando ele foi nascido de novo no Espírito, Glória a Deus. eu acho que podia pegar e bater no Pedro. Pedro não fazia nada. Fazia, pastor? Por quê? Porque ele nasceu de novo. Aleluia. Muitas das vezes nós vemos aqueles homens grandes. Meu padrasto mesmo, não sei se viram o tamanho daquele homem. Meu padrasto, ele era terrível. Quando ele conheceu Jesus, mudou a vida dele. Hoje você pode fazer o que for com ele. Ele é porque o homem daquele tamanho. Eu falo, Jesus amado, todo mundo que não tinha tipo assim, nossa, agora ele vai. Não. Por quê? Deixou que o Senhor moldasse a vida dele. Vamos ser moldados pelo Senhor. Eu não sei se você entendeu essa mensagem. Não sei se eu consegui trazer ao seu coração tudo aquilo que o Senhor trouxe no meu. Porque foram tantas coisas. A Agatha ainda virou e falou ali assim. A Ana já falando, nossa mãe, você vai ler esse trem tudo que você escreveu? Eu falei, porque ela vai demorar demais. Eu falei, não, minha filha. Não é assim. Porque muita coisa foi para mim. Eu preciso, eu reconheço que eu preciso. Você reconhece que você precisa? Aleluia. Precisamos reconhecer que precisamos de mudança na nossa vida. É, Jesus, maravilhoso. Porque enquanto nós continuarmos no comodismo, continuarmos da mesma forma que nós estamos, nós não vamos ter mudança em lugar nenhum. Nós não vamos ter mudança em nós, nem naquelas pessoas que estão perto de nós. Mas quando aquelas pessoas começam a ver a mudança em nós, elas querem mudar também. Domingo eu estava arrumando para vir para a igreja. E falei assim, o Marcelo falou, eu vou para a praça com a Agatha. Eu falei, pode ir, eu vou arrumar para ir para a igreja. Ele, então, tô indo. Eu falei, vai com Deus. Ele falou, você não vai? Eu falei, não vou. Eu vou para a igreja. Aleluia. E ele pegou a Agatha e foi para a praça. E eu terminando de me arrumar, os dois chegou. E eu estava cachada, motinha na mão para vir. E ele falou assim, Agatha, vai lá arrumar. Eu falei, vai, onde vocês vai de novo? Vai lá, vai para a igreja. Eu falei, glória a Deus. Cheguei atrasado? Cheguei, mas eles vieram para casa. Aleluia. Aleluia, é dessa forma, Jesus. Aí eu tenho uma pequena que ela é crítica demais. Ela ainda falou assim, mãe, eles vão achar que você está no pecado. Eu falei, deixa achar, mãe. Ela falou, vai, porque todo dia você está na igreja. Eu falei assim, é o melhor lugar que nós devemos ir. Glória a Deus por E isso. você vai para a igreja todo dia também. Vai para a igreja todo dia. Deixa quem quiser ficar. Nós não estamos agarrados não, sabe? Porque salvação é individual. Amém. Você acha que na hora que você estiver subindo, não, peraí, Janine, me espere, agarra na minha perna e vai. Não, meu filho, vai ficar. Só que você precisa fazer algo para aquela pessoa sentir que você tem os frutos do Espírito, que você tem o Espírito Santo, que você tem um Deus que muda todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Faça primeiro e não espere o outro fazer. É, chefa. Glória a Deus. Faça primeiro. Agradeça ao meu pastor e minha pastora. É difícil entender? Está sendo difícil entender. Mas está sendo gostoso viver por isso, sabe por quê? Aleluia, Deus. Está me mostrando de uma forma carinhosa, mesmo em meio às lutas. Glória a Deus Está por isso. doendo, está doendo demais. Está difícil demais. Mas eu vou conseguir, sabe por que eu vou? Jesus. Porque quem me prometeu é fiel para cumprir. É, Deus. E me perguntaram, vai desistir? Eu não vou desistir nada. O que é isso? Aleluia. Pra que eu vou desistir? Eu tenho alguém que me guia. Assim como você tem alguém que te guia. Muitos vão Aleluia. dizer, aonde ele está? Ele está aqui. Ele está me ajudando. Todos os dias eu estou de fé. No domingo, sentada na casa da minha mãe, o filho do meu padrasto chegou e falou, não sei pra que ir na igreja, pra que isso? Se eu for tocar em igreja, eu cobro. Eu falei, gente, é teste mesmo, não tem jeito não. Todo dia um me testando. E ele começou, porque se eu for na igreja eu tenho que cobrar,
porque não sei o que tem, não sei o que tem. Eu falei, você levanta que jeito, meu filho? Eu falei, com as pernas, eu falei, que o Senhor te deu. Você respira que jeito? Vai, guarda a atmosfera. Eu falei, quem que fez a atmosfera? Sei não, eu falei, foi Deus. Aí ele, você acha que existe? Eu falei, claro que existe. E se ele quiser te pegar agora, ele te pega. Ele falou, Deus é maldoso? Não, ele é ciumento. Aí, como assim? Ciúme é pecado? Eu falei, é pecado, mas o ciúme de Deus por nós é maravilhoso. Ele nos quer para ele, ainda bem que ele nos quer para ele, não é para o diabo. Você quer viver lá no inferno? Aleluia. 24 horas sendo atormentado pelo diabo? Ele falou, não. Eu falei, então, meu filho, dobra o joelho e vai para você. Sua esposa vai atrás dela. Ele falou, não vou não. Eu falei, então fica. Que aí você vai ter uma experiência nada boa na sua vida. E você já teve uma, você quer ter outra? Aí ele foi embora. Eu falei, ele foi embora porque sentiu que Deus fala. Sabe, quando o Senhor confronta, tem gente que foge. Só que aí depois o Senhor joga um anzol e traz. Você acha que dói? Eu acho. Ser puxado pelo anzol com certeza dói. É melhor por amor do que pela dor. Por Meu amor Deus, do que pela dor. aleluia. E se você tem alguém que não está aqui com você, e que você tem pregado para essa pessoa, você tem falado para essa pessoa, você tem orado para essa pessoa, e que ela ainda não tomou posição, continue, não pare. Resista um pouco mais. Ora ainda para essa pessoa. Continue intercedendo, porque um dia alguém orou por mim e por você. E pensa que eu fui fácil? Não. Que você foi fácil também não. Mas não desistiram, continuaram. Então não desista, ora. Mas para de ficar. Vamos para a igreja hoje? Vamos para a igreja? Hoje tem isso. Não fica falando demais não. Só ora. Uma hora quando você olhar para trás, tá aqui atrás de você. Quando das vezes o menino tá pegando pirraça, jogado no chão, eu na escola ouvi falar assim, vai ficar chorando? Então chora, daqui a pouco você vem, tá? Tia Janaína tá indo. Quando eu vejo o menino tá atrás de mim. Por quê? Às vezes é preciso ignorar. Ignorar também é um sinal de amor. Glória a Deus. Deixar ir também é sinal de amor. Ela vai voltar. Não se preocupe. Ela vai voltar. Aleluia. E essas foram as palavras que o Senhor colocou no meu coração. E que você possa deixar o Senhor te transformar, assim como Ele tem feito na minha vida. E que as palmas louvem o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias.